paz do Senhor para a igreja e para todos do Brasil. Esse é o vídeo capítulo 19. Quero ler aqui no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. Fim dos 7 dias veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá no que foi que aconteceu, né? Nisso, o Espírito Santo não, agora virou o Deus dos exércitos. E o Deus dos exércitos, nós estávamos indo em direção, o Deus dos exércitos, ele foi numa direção que dividia, pegou ali de Minas Gerais, foi seguindo, voando, uma gigantesca labareda de fogo, e o Deus dos exércitos estava todo armado para a guerra, guerra tremenda, todo armado para a guerra. E dentro daquela gigantesca labareda de fogo, igual um sol, lá dentro estava o Deus dos exércitos, todo blindado e armado para a guerra. Eu só podia ver partes do corpo, porque aparecia no meio do fogo, dentro do fogo assim. Eu conseguia ver, a minha visão disparava, eu via o braço, daqui a pouco aparecia a mão. Era um corpo só que estava em volta por fogo. E estava numa ira tremenda. E todo o território conhece o território da guerra, a terra devastada e vazia. Tanto a terra devastada e vazia, o lugar da guerra, essa terra aqui, esse espaço na região da guerra, tudo conhece a Deus e tudo treme porque pensa que o juízo vai chegar. Tudo que você imagina, o tempo, não tem o tempo, a terra, tudo existe vida. Quando eles viram o Deus dos exércitos entrando na dimensão onde estava a guerra, todos se estremeceram, o vento, o ar, a terra, o deserto da guerra, tudo aqui nessa terra. Só que eu estou falando nessa terra aqui, ela foi me mostrado ela e a terra devastada e vazia. Mostrou o tempo da guerra, mostrou o mundo invisível aos olhos dos homens. A guerra estava acontecendo nos ares, só que eu vi o invisível, só que se transparecia no visível, que é relâmpagos e trovões. O que foi mostrado, né? Mostrou isso aí. E aí o Deus dos exércitos estava subindo uma ira tremenda, aquele estouro, como fosse um relâmpago tremendo, e uma bola de fogo gigantesca. E estava indo em direção à Guiana Francesa. Quando chegou próximo, eu estou aqui, ó, tinha uma mão que me levava, a labareda de fogo pegou eu e o anjo, e nos levou, a labareda de fogo estava mais na frente, e pegou eu e o anjo, a mão que me levava. Nós íamos mais atrás, tinha uma labareda de fogo que pegava a gente estava do lado aqui, né? E a bola de fogo semelhante a um sol foi chegando próximo à Guiana Francesa, nos ares, aliás, na fronteira entre Brasil e Guiana Francesa. Nós chegamos ali nos ares do Amapá, nos ares, próximo à fronteira da Guiana Francesa. E o Deus dos exércitos se colocou bem no meio dos dois exércitos. O exército aqui que se colocou aqui, ó, a placa tectônica ficou aqui e bem aqui na frente aqui está a Guiana Francesa. O exército morria bem aqui, acabava bem aqui. A placa começava aqui, a gigantesca placa tectônica, e passava pela região amazônica, né? O restante da região amazônica, entrava para dentro do Nordeste e ia até lá beirando
Goiás e Minas Gerais ali, e fazia a circunferência, circunvizinhava São Paulo pelo Paraná ali, fazia fronteira. Essa gigantesca placa tectônica estava aqui, protegia para os exércitos de Deus que estavam de lá não passarem para cá. Ela fazia a proteção, a placa tectônica estava aqui, e bem aqui estava a Guiana Francesa, que estava a fronteira do Amapá, né? Nas costas de Deus aqui, Deus ia se colocar bem no meio, Deus estava bem ali, pertinho da fronteira com a Guiana Francesa, e bem aqui morria a placa tectônica. E atrás da placa tectônica tinha 200 quilômetros de abertura da Guiana Francesa até o Suriname, de 200 quilômetros, onde entrava um gigantesco contingente de exército, e não parava de entrar de 200 quilômetros de largura. Esse exército passava aqui pelas costas de Deus, ia pelo interior do Brasil, pelo interior, chegando ali no centro-oeste. Não tem o centro-oeste que faz fronteira com os países da América do Sul? Chegava naquela região ali, bem no interior, aí vinha, passava pelo Rio Grande do Sul e chegava até no Paraná, e se colocava em ordem de batalha, e vinham com cavalo e tudo, e se chocavam contra a placa tectônica. Batia assim, ó. Batia na placa tectônica do Exército das Trevas. Essa placa tectônica era o Exército das Trevas, 6 bilhões de soldados, anjos de guerra. Aí vinha essas forças que entravam pela Guiana Francesa, ia pelo interior do Brasil e pegava velocidade, se colocava em ordem de batalha, e vinham por trás da placa tectônica, da concentração de tropas, e se chocavam contra essas forças das trevas, e fazia aquele impacto contra os anjos de Deus. Jogava, se unia com as tropas das trevas e dava aquele impulso mais para frente, para não deixar os exércitos de Deus passarem. Só que os exércitos de Deus estavam prevalecendo, só que era uma vitória demorada. E aí Deus sai lá vem do Paraná, vem de Natal, o Deus dos exércitos vem de Natal. Quando ele vai chegando ali na Bahia, entre Bahia e Minas Gerais, ele sobe e já todo se armado para a guerra. Eu não posso mais falar Espírito Santo, eu tenho que falar o Deus dos exércitos. O Espírito Santo se transformou no Deus dos exércitos e estava numa ira tremenda e veio para a guerra. Deus dos exércitos. E a labareda de fogo pegou eu e o anjo e levou nós dois juntos. E Deus foi até na fronteira com a Guiana Francesa, que se colocou bem aqui, ó. Só que não colocou assim, pertinho demais, não. Estou falando na fronteira. Então, quando nós chegamos na fronteira, próximo à fronteira com a Guiana Francesa, para que você entenda, o gigantesco sol, semelhante a um sol, ficou nos ares da região amazônica, fronteira com a Guiana Francesa. Colocar aqui uns 20 quilômetros antes de chegar na Guiana Francesa, na fronteira. Uns 20 quilômetros antes de chegar na Guiana Francesa, na fronteira. E eu vi os exércitos entrando e eles passavam pelas costas de Deus. Atrás das costas de Deus também, uns 20 quilômetros atrás das costas de Deus. E era 200 quilômetros de largura e não tinha... E a fileira era como se fosse correção de formiga, não parava não. Ia até o interior do Brasil e depois chegava até o Paraná, aqueles milhões de volta e meia vinham e se chocavam contra as forças das trevas para fazer um pacto, para segurar os anjos de Deus. E não parava a correção. E os ares da Guiana Francesa tinham sido tomados de forças das trevas, porque a abertura que tinha, que era liberado para eles passarem, era muito pouco. Então ficava grande concentração de tropas dentro da Guiana Francesa e nas águas ali do Caribe, né, do oceano ali, das águas do Caribe, partes, né, do Caribe e do Oceano Atlântico ali. E já na placa tectônica, então você está entendendo, as forças das trevas passavam por trás aqui. 200 quilômetros, elas passavam aqui 20 quilômetros atrás das costas de Deus, e
Só que começando ali, era 200 quilômetros de largura, e era uma fileira de não sei quantos mil quilômetros até chegar no Paraná. E já a outra que estava aqui na frente de Deus aqui, era do Deus dos Exércitos. Era uma gigantesca placa tectônica e ela também tinha até 20 quilômetros até chegar na fronteira com a Guiana Francesa. 20 quilômetros, porque nós chegamos próximo da fronteira. Nós estávamos 20 quilômetros longe da fronteira, nos ares. E essa gigantesca placa tectônica de concentração de tropas tinha vários e vários quilômetros de altura. Era um anjo de guerra acima do outro. E ela pegava da Guiana Francesa, passava ali pela Guiana Francesa, aquela placa tectônica, passava aqui na frente do Deus dos Exércitos aqui, entrava dentro do Paraná, do Pará, na região amazônica, né, do Pará, entrava dentro do Tocantins, passava ali pelo Maranhão, e ia descendo até chegar na Bahia. Depois da Bahia fazia a circunferência ali com Minas Gerais, 10% de Minas Gerais ficou fazendo parte dessa região, e depois circunvizinhava Goiás, Minas Gerais, e circunvizinhava São Paulo pelo Paraná e chegava até nas águas do Atlântico Sul. Aquela proteção tremenda. E era mais de 2.000, essa placa tectônica de exército, era mais de 2.000 quilômetros de largura. E de comprimento ela pegava do Paraná até chegar na Guiana Francesa, dividindo o Brasil bem no meio, quase o meio, né, ali, para proteger esses 2.000 quilômetros, fazer a proteção para os exércitos de Deus de mais de 600 quilômetros. Esse exército de Deus de mais de 600 quilômetros de largura pegava também de São Paulo e passava ali pelo Nordeste, vindo do mar. Era a força que vinha de lá para cá. Passava pela metade do Nordeste, entrando ali do litoral para dentro do Brasil, 600 quilômetros. 600 quilômetros de largura que o exército tinha dos ares, e chegava na região amazônica e ia se encurtando até chegar na fronteira entre Amapá e Guiana Francesa. A fronteira norte do Amapá, aquela região que desce o rio Oiapoque, que faz divisa entre Guiana Francesa e Amapá, tinha sido tomada. A única região que os exércitos das trevas podiam entrar era naquela região de fronteira ali, começando ali na fronteira da Guiana, do Suriname, onde é que acaba ali o Suriname, 200 quilômetros adentro da Guiana Francesa. E ela tinha uma proteção dos exércitos das trevas para deixar as forças das trevas entrar pela Guiana Francesa. Porque elas faziam a proteção para os anjos de Deus não entrar e tampar a abertura. Só que com o tempo os exércitos de Deus iam prevalecendo, só que conseguiam a vitória, só que era uma vitória muito demorada, né? Só que estava surtindo efeito, só que estava demorando, né? E aí com a oração da igreja, sob o comando do pastor Silas Malafaia, aí o Deus dos Exércitos vai tomar cartas agora, tá entendendo? E aí nós chegamos bem ali na fronteira entre Brasil e Guiana Francesa. Atrás de Deus, os exércitos das trevas que vinham da Guiana Francesa, 200 quilômetros de largura e não sei quantos mil quilômetros de comprimento, até chegar no Paraná. E na frente do Deus dos Exércitos aqui, a gigantesca placa tectônica. Aí, em forma de relâmpago, ali bem na frente tinha uma bola de fogo e o Deus dos Exércitos estava lá dentro. E nós aqui, ó, o Deus dos Exércitos estava aqui, nós estávamos viajando para chegar lá na fronteira com a Guiana Francesa e Brasil. E Deus está aqui, e eu estou aqui mais atrás com a mão, com o anjo, né, que estava me levando. E pá! Aquela velocidade tremenda, e estava numa ira tremenda, meus irmãos, era o Deus dos Exércitos. E o tempo todinho. Ah, meu Deus, chegou o tempo do juízo. O vento, o deserto, todo lugar que você imagina, é o Deus dos Exércitos. Era me discernindo que o tempo, tudo clamava. Chegou o tempo do Deus dos Exércitos,
Quem vai resistir? Chegou o dia da sua ira. Ai, meu Deus do céu. Todo mundo tremendo. O tempo, eu vi o tempo. Não tem esse tempo aqui que você vê aqui? Eu vi o tempo tem cor e tem voz. E eles, oh meu Deus do céu, chegou o dia da sua ira, chegou. Todo mundo, desse jeito. Aí você vai entrar em guerra, vai entrar na guerra. Sabe o que na hora de sinir para mim? Vai estourar é tudo. Eu não sei. E não tem esse negócio de estourar, não tem esse negócio de desaparecer. Quando Deus do Zezé chega, você fica assim, ai meu Deus, não tem, na mente humana, não tem as palavras que o ser humano inventa. Todas estas palavras, não tem esses grandes intelectuais, cientistas e não sei o que, mestres em palavras. Essas palavras humanas são pobres diante do mundo espiritual e tremendo ainda. Diante da palavra de Deus, daquilo que Deus sabe em palavras, as palavras do homem não têm capacidade de expressar de uma maneira inteligível, porque não existe. Porque quando você está diante de Deus dos exércitos, não existe essa palavra, não tem a palavra morrer, não tem a palavra desaparecer, ela não existe. Da maneira que o homem entende, da maneira que se explica no mundo. Não existe. Ela existe da maneira que Deus entende que ela existe. E até o tempo no mundo espiritual são tipo analfabetos diante do que existem palavras e coisas que o próprio mundo espiritual nem sabe. E que Deus, por exemplo, vou só te dar uma dica aqui. Aí você fala, mas como que ele está falando isso aqui? Ué, a coisa mais simples para que você entenda, aí você joga em outras palavras que o homem não sabe, e aquelas que ele sabe pequenas. Ele não tem não brilha o conhecimento para ele. Qual que é a única palavra que ele sabe? Desaparecer e a morte, né? Só que a Bíblia te dá uma pista. A Bíblia não fala lá que existe a segunda morte, tá vendo? Essa é a segunda morte da maneira de Deus ver a morte. E agora quando se fala desaparecer, isso é uma linguagem humana. É uma linguagem humana, porque diante de Deus, o desaparecer dele tem graduações. E a morte diante dele tem graduações de morte também. Entendeu? Negócio de desaparecer, outra mais simples, quando a pessoa tira a cabo da própria vida, não, isso aí morreu, ele desapareceu. Vai nessa. E aí a igreja, orou. Aí daqui a pouco o Deus dos exércitos, chegou lá. Meu Deus, o Deus dos exércitos chegou. Aquela labareda de fogo. Aí você viu que se colocou bem no meio, 20 quilômetros ali das forças das trevas que estava por trás e 20 quilômetros das forças das trevas da placa tectônica. E nós estávamos 20 quilômetros da fronteira. E eu cheguei aqui em cima, tinha uma mão que me levava do anjo, um anjo gigante, e eu olhava para baixo e a mata, era só mata, floresta. E eu olhei e aquela labareda, um gigantesco sol e o Deus dos exércitos lá dentro. Só que dessa vez agora eu não vi, Aí daqui a pouco eu olhei a gigantesca placa tectônica aqui e os exércitos atravessando por trás, a gigantesca fileira de 200 quilômetros, de não sei quantos mil quilômetros até chegar no Paraná. E a placa tectônica aqui gigante, E eu, meu Deus do céu, era o Deus dos exércitos, gente do céu, parecia que eu ia estourar. O trem é tão tremendo que quando você está diante do Deus dos exércitos, você fica, meu Deus do céu, tremendo, é tremendo. E Deus estava irado. Só que ele estava irado, até então eu não estava ainda discernindo ainda, eu estava vendo que estava irado, Aí daqui a pouco, quando nós chegamos bem ali assim, a mão estava me levando, quando eu cheguei assim,
parou, né? Eu vi o exército para cá e o exército para cá. Né? Os exércitos de Deus estavam de lá para cá tentando atravessar, lutando para... Aí eu parei aqui e eu peguei e olhei na hora para o sol, para o Deus dos exércitos que estava dentro do sol. Quando eu olhei para aquele sol, daqui a pouco só fez só assim, ó. Eu olhei para dentro da labareda de fogo, e dentro da labareda de fogo foi me mostrado, em volta de fogo, né? A face do Deus dos exércitos, só que foi me discernido. É a face de Deus, só que aqui está a face e aqui está o fogo, então você não consegue ver a face plenamente, porque existe lá fogo demais, muito fogo. Quando eu olhei para dentro do fogo, eu vi a face em volta do fogo, dentro do fogo, aí daqui a pouco a face só fez só assim, ó. Eu vi que dentro daquele fogo assim, os olhos só fez só assim, ó, olhou assim, ó. Olhou com os olhos sérios para a gigantesca concentração de tropas da placa tectônica. Bom, antes disso, quando nós chegamos na fronteira ali, quando eu bati os olhos na gigantesco sol, e dentro estava o Deus dos exércitos, aí não tinha as forças das trevas que estavam andando, passando pelas costas de Deus aqui. Gente do céu, eu vi só na hora assim, uma explosão para trás. Bah! Gente, estourou tudo para trás. Vi só aquela bagaceira. Bah! Estourou tudo. Da Guiana Francesa até chegar na região do Paraná. Estourou tudo. Não deu para me ver. Eu vi a labareda de fogo, eu vi um estouro na hora. Nem foi permitido eu olhar. Eu vi só um estouro. Estourou tudo assim na hora, assim. Estourou tudo, saiu arrebentando tudo. Tudo que estava atrás de Deus foi estourado tudo. Os exércitos estourou tudo. Quando eu olhei, aí daqui a pouco eu fui permitido olhar para dentro da bola de fogo, do sol. Aí nós estávamos diante da gigantesca placa tectônica. A placa tectônica estava aqui na frente de Deus, uns 20 quilômetros na frente de Deus. Começava ali da Guiana Francesa e ia até chegar na região do Paraná. E se desagou, ia até lá nos mares, né? Era vários quilômetros de altura e 2.000 quilômetros de comprimento. Era gigantesca para cima também. E aí eu fui permitido olhar, e meu Deus do céu, só que não, olha, pegou e pá, disparei dentro do sol. Quando eu olhei para dentro do sol, o Deus dos exércitos que estava lá dentro só fez só assim, ó, olhou para a placa tectônica, só fez só assim, ó, correu o olho assim, ó. No que ele olhou, gente, só que ele olhou, gente, como que Deus ele é tremendo. Gente, ele estava numa ira, só que era uma ira que na hora foi me discernido assim, ó, Deus está irado, só que a ira dele, ele controla a ira dele, gente. Ele controla, Deus ele tem vários níveis de ira, sabe? E quando ele só fez só assim, ó, ele olhou ele correu o olho assim, ó, na placa tectônica, olhou assim, ó, olhou sério, ele só olhou sério. No que ele olhou sério, quando ele olhou sério na hora assim, só fez só assim, ó. Eu corri o olho na placa, foi me levado para mim, ó, agora olha para a placa tectônica. Quando Deus só correu o olho, só fez só assim, olhou sério assim, ó. Foi permitido olhar para dentro da labareda de fogo, do sol, e o Deus dos exércitos estava lá dentro. Ele só olhou sério assim, ó, a cabeça, a face fez assim, ó, olhou assim, e correu o olho assim, ó, em todo mundo. Correu o olho na gigantesca placa tectônica. Na hora, gente, eu só vi
Foi me discernido na hora assim, um terror tomou conta de toda a placa tectônica. Um terror inimaginável. Por exemplo, não tem quando o camarada está diante da morte? Imagina isso aumentado 1000 vezes. Diz que quando o cara está diante da morte, ele sua que nem como é que fala? Como que é o nome, meu Deus do céu? Ele soa tremendamente, né? Soa. Aí correu aquele terror no exército das trevas. Aquele terror pegou todo mundo na hora. Eu senti, foi me discernindo na hora assim, ó, o terror pegou todo mundo agora. O terror de Deus tomou conta de todo mundo. Só dele correr o olho, ele só correu o olho. E tem ele correu o olho. Só que tanto para trás, bom, para trás eu não sei, para trás eu não posso falar não, só sei que estourou tudo para trás. Agora, no que ele correu o olho para frente aqui, foi discernido assim que ele correu o olho com grau de ira, porque se Deus ele aumentasse a ira dele, não sobrava era ninguém ali. Ele só correu o olho na hora e um terror pegou o exército todinho, pegou o exército. E no que o terror pegou o exército, você viu agora aqui que está. Qual foi o primeiro lugar que ele subiu, que ele olhou para cima e falou, o que está acontecendo aqui? Não foi lá na região onde é que estava topando os 2 anjos príncipes generais nos ares? Naquele pedaço ali? Ele correu os olhos bem ali. Ele tanto correu os olhos ali e subiu também pelaquela região onde é que estava em disputa dos 2 príncipes. Então o primeiro lugar que ele passou foi onde é que estava brigando os 2 príncipes. Quando ele, você viu a hora no 18 que eu falei para você que ele subiu, passou pelos 10% de Minas Gerais, entre Minas Gerais e Bahia, e depois ele foi subindo, ele passou pelaquela região de Minas Gerais ali, que ela desce ali, aquela ponta dela, que passa entre Goiás e São Paulo ali e desce para a região sul. Ele passou pelaquela região ali onde é que estava brigando os dois príncipes. O anjo príncipe dos exércitos de Satanás, o anjo que governava o Brasil, contra o anjo príncipe dos exércitos de Deus, príncipe dos anjos, leões de estrondo ensurdecedor de trombeta. Então você viu que na velocidade, quando ele chega ali na fronteira com a Guiana Francesa, os exércitos que estavam vindo por trás, estourou tudo, estourou, eu não vi mais nada, estourou tudo. Deus nem sequer olhou para trás, estourou tudo atrás dele aqui, ó, pá! Até lá no Paraná. E quando ele olhou para frente, ele está aqui, ó, no meio da labareda de fogo assim, eu fui permitido olhar lá para dentro. E ele só fez só assim, aí correu o olho. No que ele correu o olho, eu falei para você que ele passou primeiro lá. Nós viemos primeiramente lá de Minas Gerais. A guerra não estava lá entre os 2 príncipes. Quando ele corre o olho aqui nas tropas aqui, um terror de Deus toma conta das tropas. Bagunça nas tropas. E daqui a pouco, meu Deus do céu, eu só escutei como é que fala? O exército de Deus ficou mais forte. E daqui a pouco o exército de Deus começou a pressionar assim, e a gigantesca placa tectônica, o exército, era uma em cima do outro. Gigantesca, eu já falei, não vou falar mais não. A placa tectônica era gigantesca, de vários quilômetros de altura. E o exército de Deus pegou assim, ó, e fazendo pressão. 600 quilômetros e vários quilômetros de altura, fazendo pressão sobre a outra placa tectônica, exército em cima de exército, de 2.000 quilômetros de largura e vários quilômetros de altura. Aí a pressão dos exércitos de Deus, como for, labareda de fogo, assim, os exércitos pressionando. E naquela pressão terrível, eles pressionaram nada. Os exércitos de Deus pressionou aquela parte da Guiana Francesa, aquela parte ali. Começaram a fazer pressão numa área só. A área dos exércitos de Deus que começou a fazer pressão tremenda foi naquela área próxima à fronteira com a Guiana Francesa. E começaram a fazer pressão.
E eu, meu Deus, eu peguei e olhei para cima. No que eu olhei para cima, a gigantesca placa tectônica começou a fazer assim, ó. Começou, aqui tá como se fosse uma parede. Ela começou a fazer assim, ó, tom, e começou a cair. No que ela começou a cair, os exércitos das trevas começou. Você já viu caixa de abelha, como fosse uma caixa de abelha? Você já viu essas caixas de abelha, de maribondo, que ela é assim? Ela é assim, ó. Os exércitos que estavam lá no Paraná, os exércitos das trevas, da placa tectônica, eles perceberam que os exércitos de Deus começaram a fazer pressão naquela região amazônica. Os exércitos de Deus começaram a concentrar força naquela região. Os exércitos das trevas que estavam lá no Paraná deslocaram as tropas todas para aquela região da Amazônia. E ficou como se fosse uma gigantesca caixa de Europa. Eu estava aqui nos ares aqui, eu via como se formando uma gigantesca, como fosse... Bom, antes disso, né? Antes disso, a gigantesca placa tectônica, ela começou a fazer assim, ó. Ela começou a cair. No que ela começou a cair assim, ó, os exércitos das trevas começou a cair. Os que estavam lá em cima, começou a cair. Como fosse um gigantesco prédio, um arranha-céu gigantesco começou a cair. Só que você tem que imaginar um arranha-céu, só que é uma gigantesca placa tectônica que pega da Guiana Francesa, na fronteira com a Guiana Francesa, até chegar no Paraná, de milhares de quilômetros de comprimento e largura. Ela começou a emborcar para cair. No que ela começou a emborcar para cair, eu vi ela virando, e os exércitos de Deus pressionando. Aí daqui a pouco começou a cair, bah, aquele tantão de exército. Meu Deus do céu, e os anjos de Deus, e eu comecei a ver, eu estava por trás, era somente treva aqui. Quando eu olhei para cima, eu vi a glória e o fogo dos anjos de Deus, porque a luz começou lá em cima, começou a aparecer, porque os anjos de Deus estavam na ofensiva gigantesca. E eu vendo aquilo, e aquela coisa tremenda, os anjos das trevas começou a cair. Os que estavam aqui embaixo, os que estavam em cima começou a cair. Aqueles gigantescos, a placa tectônica começou a cair, anjo em cima de anjo. E caindo, foi caindo assim, ó. E eu peguei assim, fui disparado da Guiana Francesa, beirando a gigantesca placa tectônica. Eu vi aquela gigantesca placa tectônica de vários quilômetros de altura, ela vindo abaixo, e os exércitos, e o desespero. Aí daqui a pouco, os anjos de Deus concentraram força na fronteira, naquela parte da placa tectônica bem ali, de fronteira com a Guiana Francesa. E eles fizeram pressão naquela região, e eu corri, principalmente naquela região, eu corri naquela região amazônica, e eu vi que a placa tectônica foi se caindo. Ela assim, ela começou a pressionar de cima para baixo, assim, foi caindo. Porque tantão de anjo de guerra, caindo. E eu via que os exércitos de Deus, a luz já começava lá em cima, a luz da labareda de fogo. E daqui a pouco, o que aconteceu? Os exércitos das trevas, que estavam no Paraná, da gigantesca placa tectônica, perceberam que os anjos de Deus estavam concentrando forças naquela região. Os anjos de Deus estavam naquela região, concentraram forças naquela região. E daqui a pouco os exércitos das trevas foram tudo para lá, gente, foram tudo para lá. Bah! E eu vi aquela multidão de exércitos. Bah! Meu Deus do céu, eles pegaram e fizeram os anjos de Deus. Eu falei para você que eles estavam em largura, né? De São Paulo ali até chegar na Guiana Francesa. E os exércitos das trevas estavam da Guiana Francesa até chegar no Paraná ali. E eram 2 placas tectônicas. Só que os anjos de Deus, eles fizeram uma concentração, saiu de toda aquela largura e foram concentrar na região, nos ares da região amazônica, vieram que nem uma ponta de lança e entraram dentro daquele exército, pressionar para toda aquela região amazônica, onde é que estavam as tropas ali nos ares, a ofensiva ali, com tudo, como fosse uma ponta de lança, com tudo naquela região.
Os exércitos das trevas, percebendo isso, se deslocaram as tropas que estavam na região do Nordeste e até a região de Minas Gerais ali, até no Paraná, e deslocaram as tropas tudinho para lá. No que eles deslocaram as tropas tudinho para lá, aí foi aí que eu estou falando para você, que nos ares, os exércitos das trevas virou que nem uma caixa de maribondo, como fosse assim. Ó. Só que você estava aqui em cima da região amazônica e você olhava, você via uma gigantesca, semelhante a uma gigantesca caixa de maribondo. Essa gigantesca caixa de maribondo, ela era tão gigantesca que a estrutura dela cobria o Pará, o Pará e o Pará e o Pará e o Amazonas. Não tem o Amazonas? A estrutura, estou falando a estrutura dela. Não estou falando que ela cobria do Pará ao Amazonas, estou falando a grandeza dela. Eu estava aqui, ela era assim, ó, ela fazia assim, em cima, ela estava em cima do Pará, ela fazia assim, ó. Entendeu? É uma tática de guerra, né? Aí já não tinha mais a fronteira, toda a estrutura das tropas se concentrou como fosse uma gigantesca caixa de maribondo no ar, suspensa no ar, mais larga do que todo o estado do Pará todinha, só que estava no ar, uma gigantesca caixa de maribondo. Você vê a estrutura dela assim, ó, ela pegava das nuvens aqui e subia até acima, aquela gigantesca, maior e mais larga do que o estado do Pará. Uma estratégia de guerra, virou como fosse uma caixa de maribondo, porque os anjos de Deus também tinham formado tipo uma caixa de maribondo também. E as duas caixas de maribondo, eu estou falando aqui, mas para que você entenda, eu estou dando uma imagem aqui. É táticas de guerras de anjos. Uma caixa de maribondo aqui, aí aqui está as nuvens, essa caixa de maribondo ficou acima das nuvens. Gigantesca. Maior do que o estado do Pará. Toda a estrutura, a circunferência dela, dos anjos das trevas. Os anjos de Deus, a concentração dos anjos de Deus, era também gigantesca, só que não era maior do que essa gigantesca caixa de maribondo. Ela tinha, vamos supor, o tamanho dela era do tamanho do estado do Maranhão. Só que aí, e foi Deus, você viu que Deus, ele olhou, né, e tocou o terror. Aí daqui a pouco, a caixa de maribondo do tamanho do estado do Maranhão, que estava também nos ares, e estava naquela concentração ali. As duas agora virou uma caixa de maribondo do tamanho do estado do Pará, suspensa no ar, e a outra caixa de maribondo do tamanho do estado do Maranhão. Só que eu estava do lado de cá das forças das trevas, eu não conseguia ver a outra caixa de maribondo que estava de lá. Técnica de guerra, né? Daqui a pouco, as duas, gente do céu, eu não vi o que aconteceu do outro lado, eu não vi o que aconteceu, né? Só foi me discernido. Só que aí, o que foi me discernido? Que a concentração de tropas de Deus, estavam as duas aqui, ó, a grandona dos exércitos das trevas e a menor dos exércitos de Deus. Aí você pensa, nas duas agora vai se chocar da mesma coisa da placa tectônica, das duas placas tectônicas. Não! O exército de Deus, ele fez isso aqui, ele se transformou numa caixa de maribondo. Quando as forças das trevas se transformaram também numa gigantesca caixa de maribondo, gente, do nada, os exércitos de Deus se transformou numa gigantesca flecha, se transformou em forma de uma flecha e mergulhou como fosse uma espadada, uma flecha entrou de uma vez. As tropas de elite de Deus entrou em forma de uma flecha, entrou dentro da caixa de maribondo, entrou dentro da concentração de tropas dos exércitos das trevas, maior do que o estado do Pará, suspensa no ar, semelhante a uma caixa de maribondo. Os exércitos de Deus se transformou rapidão numa gigantesca flecha e veio de uma vez e entrou de uma vez na caixa de maribondo. Eu estou falando caixa de maribondo, não é caixa de maribondo, é semelhante. É a estrutura da guerra. E entrou lá dentro. No que entrou lá dentro, gente do céu, não é só treva, não é somente trevas, os anjos de Deus, os anjos das trevas, a concentração da caixa de maribondo, o jeito de guerra deles lá,
Era toda, parecendo uma caixa de maribondo que cobria tudo acima assim do Pará. E era maior do que o Pará. E subia até as alturas, abaixo da prisão. Porque ninguém sobe as águas, não. As águas, está todo mundo preso aqui abaixo. As águas só respeitam o nome de Jesus e a igreja que lhe pertence. Ninguém sobe. Então tudo é abaixo. E aí eu estou vendo aquilo assim, e eu vi que dentro da caixa de maribondo, não tem quando... Imagina assim, não tem imagina uma caixa de maribondo, você faz uns furos nela, e aí você pega e coloca uma lâmpada lá dentro, e você vê os raios saindo de dentro dessa caixa de maribondo. Eu vi que da gigantesca estrutura dos exércitos das trevas, os anjos de Deus mergulhou na estratégia de guerra deles. Eles mergulhou dentro da toca do inimigo, entrou lá dentro, invadiu. No que invadiu, essa gigantesca estrutura, eu vi que começou a sair, estourava um lugar assim, ó, explodia relâmpago para um lado, como fosse fogo, e começou a pegar fogo de dentro, como fosse uma coisa que tinha entrado dentro daquela caixa, e começou a destruir ela desde dentro. E na mesma hora eu estou vendo aquilo. Aí você viu que isso aqui que eu estou falando é tudo rápido, só que você não pode esquecer dos dois anjos que estão brigando. Eu falei para você que no começo Deus subiu e olhou para cima. Ele olhou para quem? Ele olhou para os dois príncipes. Primeiramente ele começou lá, em questão de fração de segundo ele já estava lá na fronteira. Então você tem que ver a guerra onde Deus passou primeiro. No que eu estou vendo isso aqui, você viu que a caixa de maribondo começou a pegar fogo. Uma gigantesca estrutura, maior do que o estado do Pará, suspensa no ar. E os exércitos de Deus, de uma caixa parecendo caixa de maribondo, na hora se transformaram como fosse uma gigante. Exércitos se transformaram em estrutura de guerra, estratégia de guerra, de uma flecha. E nessa força eles entraram dentro dessa gigantesca caixa de maribondo, estrutura de guerra, das forças das trevas, invadiram lá dentro, entrou todo mundo dentro. Tipo aqui está a caixa de maribondo, os exércitos de Deus entrou lá dentro, e a guerra foi lá dentro e começou a destruir desde lá dentro. No que eu estou vendo aquilo, tudo eu estou contando para você aqui em fração de segundos. Deus, ele está olhando, gente, ele olhou assim, tá, e eu estou vendo aquele terror. Você está achando aqui que eu estou vendo a guerra? Você está achando aqui que eu estou vendo, nossa, glória a Deus, nossa, que coisa tremenda, olha o poder de Deus aí. Gente do céu, eu não estou mais vendo guerra mais não, eu não estou vendo mais, olha como é que esse anjo luta, olha isso aqui. Gente, era o Deus dos exércitos estava ali, gente, parecia que ia exterminar a todo mundo, e eu, ai meu Deus, o Deus dos exércitos está aqui, só que eu tenho que olhar, o Deus dos exércitos está aqui, meu Deus. Aí daqui a pouco, só que eu tenho que contar aqui, né? Só que Deus tá olhando sério, e eu tô aqui, e eu tô vendo. E o ar, nossa, o juízo vai ser agora. E eu, meu Deus do céu, ai, eu tenho que ver. Olha, vê que você tá vendo aí que eu tô mostrando pra você. E eu, ai, meu. Aí daqui a pouco, na hora, eu escutei só o brado. Eu não falei pra você que Deus passou lá primeiro, o Deus dos exércitos, passou lá primeiro pela onde é que estavam os dois anjos brigando, que eu falei pra você que ele subiu. Eu escutei só um brado assim, ó. Estrondou tudo, estrondou onde é que estavam as forças das trevas. O brado veio lá de Minas Gerais assim, ó, e eu vi que ele estrondou o céu. Era o brado do anjo príncipe general dragão serpente que governava as forças das trevas do Brasil. E o brado dele passou assim, passou no tempo assim, ó. Eu vi até pelo onde passou. Uai, eu estou aqui, uai, Deus está me mostrando. Eu vi, tem um espaço gigantesco de largura, a voz dele estrondou e foi até onde é que no Pará, na fronteira com a Guiana Francesa ali, a placa tectônica se transformou numa gigantesca caixa de maribondo. Estou falando semelhante, né? Caixa. Se eu não falar isso aqui, como que você vai entender o que estou falando? Como fosse uma pirâmide oval, né? Como fosse um ovo comprido assim. Perto ali entre o Amapá, eu falo Pará, só que ela estava ali, pegava o Amapá, só que a estrutura era muito grande, ela pegava do Amapá, entrava para dentro do Pará e partes do Maranhão, pegava ali, entre ali Pará, Amapá, Maranhão,
e Tocantins. Era uma gigantesca, como fosse uma pirâmide oval, ou então uma gigantesca caixa de marimbondo. E ela agora, ao invés dela ser comprida, ela se elevava, e era muito larga, ela se elevava, porque ela concentrou tropa e se elevava até as alturas. As forças de Deus também fez assim. Só que na hora, quando eles se transformaram numa estrutura de guerra de caixa de marimbondo, as forças de Deus do nada se mudou na hora e virou uma flecha e invadiu de uma vez, num lugar só, entrou no coração, pá, no coração, e entrou tudo de uma vez, e o pau pegou lá dentro, e aí os anjos, os que estavam em cima, como é que eles iam? E aí o pau pegou de dentro, e aí no que eu estou aqui olhando, eu escutei o estrondo, onde é que estava brigando os dois anjos. Eu falei para você que Deus passou lá, quem dá a vitória é Deus. E aí, você escutou aquela hora que eu falei, quem dá a vitória é Deus. Olha o anjo aí, irmão, olha o anjo aí. Você que gosta de falar, olha o anjo aí. Quem dá a vitória é Deus. Quem dá a vitória é Deus. Aí daqui a pouco, escutei só o estrondo. Era o estrondo, voz de desespero. Desespero terrível. Imagina quando um bandido está correndo da polícia. Gente, é 1000 vezes pior do que isso. O estrondo de Minas Gerais passou assim, ó, estrondou lá onde é que estavam as forças das trevas. E o brado passou assim por mim assim, ó, e eu vi que tinha a direção lá onde é que estavam as forças das trevas, as forças dele. E foi discernido na hora o brado de dragão e de serpente. Ah! Só que o de serpentes prevaleceu sobre o de dragão. Ele duas vozes ao mesmo tempo. Retirada, retirada, retirada. Fujam, retirada. Salve-se quem puder. Meu Deus, quando ele falou, gente, quando deu esse brejo, já estava correndo. Já tava, você viu que na hora quando começou a cair, moço, foi um monte assim caindo, caindo em cima do outro. Só que depois eles se concentraram de novo. Milhões estavam fugindo agora. Só que os mais valentes, os dragões serpentes, os mais de 100 classes de elite, fugindo para todo lado. Só que agora os mais valentes, tropas de elite, dragões serpentes, fizeram como fosse uma caixa de marimbondo assim, e os anjos de Deus entrou lá dentro. E agora, quando o pau pegou mesmo, e Deus aqui olhando, eu sabia que Deus estava lá olhando, o Deus dos exércitos, retirada, retirada, estrondou na hora. Daqui a pouco eu peguei e bati meus olhos dentro da caixa de marimbondo, gente, da estrutura de guerra. Eu não falei para você que nos anjos de Deus não tinham uma abertura, os exércitos das trevas não tinham uma abertura, onde é que estava o alto comando das estratégias de guerra, e tinha uma gigantesca mesona assim, escura, e os do alto comando aqui, não, aqui vai, aqui não vai, aqui vai, aqui não vai. Dentro dessa área oval estava de várias, era muito largona, era o centro das operações de guerra, era uma gigantesca abertura dentro desse quartel da base militar, dentro dessa área. Era uma abertura gigantesca assim, ó, dentro, no centro. E os altos graus de patente dos exércitos das trevas tinha uma gigantesca mesa assim, e tinha como fosse pergaminhos, e eles aqui vai, aqui agora, aqui, nós também estão fazendo estratégia assim. Aí o outro aqui, o grandão, tudo eu estou falando me fala, os comandantes de estratégia de guerra, tinha uma mesona assim, e eles tudo, ai meu Deus, eles estão, faz isso aqui, ai meu Deus, não sei o que, não sei o que. O chefe pediu para correr, aí daqui a pouco eles começou tudo, um pegando o pergaminho aqui, não tem uns pergaminhos, eles pegando o pergaminho aqui, guarda isso aqui, pegando os pergaminhos lá, eles não podem ver isso aqui não, e uns fugindo, aquele desespero, gente, eles não estavam preparando para fugir, porque o brado foi dado, gente, tudo tem um tempo, é igual quando você está fugindo da guerra. Eles estavam se preparando para fugir. Tinha uns que começaram a fugir. Só que Deus me mostrou na hora do evento.
o brado foi dado, só que agora não tem que obedecer o brado, só que leva-se um tempo, porque tem que pegar os pergaminhos lá, as coisas secretas e tudo, e a estrutura está esperando os chefões, porque essa estrutura era os anjos, dragões, serpentes, os mais valentes, estava protegendo, era gigantesco. Do nada, se não tem abertura, do nada, gente, a abertura, onde é que estava? No centro. A abertura se rompeu e tropas de elite de Deus, gente, tropas de elite, os exércitos de Deus, eles entrou e ia chegar lá, só que ia dar tempo das forças das trevas, do alto comando fugir. Só que Deus, gente, ele tem as tropas de elite dele, tropas de elite, por exemplo, aqui não tem o exército, aí na frente tem os comandos. Gente, as tropas de Deus estavam longe, ia dar tempo de fugir, só que lá na frente eu não sei como que aquelas tropas de Deus chegaram lá, porque estava bem protegido. A abertura se rompeu, era como se fosse um lugar aberto assim, ó, aberto, eu falo assim, era cheio de anjos das trevas, era uma abertura gigantesca lá dentro, tudo protegida. Só que se fez abertura em vários lugares e do nada as forças de elite, comandos especiais dos exércitos de Deus entraram, 50 de um lado, 30 do outro, 100 de um lado e os exércitos das trevas, os anjos, dragões, serpentes, foi invadido o local e partiram para cima dos anjos de Deus, os valentes, porque os mais valentes ficam ali para proteger. E voaram os anjos de Deus, pegou eles assim, tá. E os anjos de Deus eram os mais tora. E esses comandos especiais, pegou os anjos ali e voaram na garganta dos comandantes, dos chefes de estratégia, voaram em cima deles, pegaram esses que estavam rodando com pergaminho e tudo, e os anjos, gente, igual leão, voava na garganta, e eles, os comandantes, eles desesperados, eles ficaram sem entender, porque eles foram surpreendidos, só que eles vendo aquilo, porque eles não estavam esperando, e eles só viam só anjo voar na garganta deles, e os anjos das trevas tentando proteger eles para dar tempo de escorrer. Só que o pau era muitos comandos invadindo, e os comandos tinham uma missão, era para pegar os cabeças, e eles invadindo assim, e os anjos das trevas sem saber também, porque os anjos de Deus invadiam dentro daquela gigantesca abertura. Imagina essa abertura da largura, para que você entenda melhor. Não tem aí São Paulo. Imagina que essa abertura fosse do tamanho de São Paulo e você coloca a abertura até chegar nas nuvens como fosse uma abertura dentro de uma gigantesca concentração de tropas, da largura de São Paulo e com um vazio até chegar ali, até as nuvens. Era essa abertura. Os anjos de Deus invadiram naquele lugar, invadiram nessa abertura, né? Onde é que estavam os chefes de estratégia. Invadiram ali e pegando, com missão de pegar os comandantes e os papéis deles, e invadindo ali, e voando direto nos comandantes, porque pegaram tudo de surpresa. Enquanto isso, a estrutura estava indo lá para cá. A gigantesca estrutura dos anjos de Deus que entrou dentro dessa gigantesca, eu falo como fosse semelhante a uma gigantesca caixa de marimbondo. Porque a estrutura do anjo de Deus se mudou a estrutura dela de caixa de marimbondo e virou uma flecha e entrou de uma vez, entrou lá dentro. Imagina o trem desse aqui, tá a caixa de marimbondo, os exércitos de Deus entrou tudo lá dentro. E começou a brigar lá dentro. E aí daqui a pouco os anjos das trevas, saiu na carreira. Os que conseguiram fugir desesperados. E os que tentando fugir, eu via o comandante, eu estou falando forças de estratégia, que analisa estratégias, comandante. Eu vi que eu vou falar somente um aqui, ele começou a correr assim, desesperado para fugir, e o anjo de comandos especiais desceu assim, voou bem na garganta. Gente, voou bem na garganta. É igual você lembrar de leão. A guerra, eles são anjos leões. Você tem que ligar, é leão. Anjo leão, né? Anjo.
É anjo-leão, voa na garganta e não tem piedade não. Voou na garganta dela assim, ele ficou tão, gente, eles ficam tão desesperados, eles, e o anjo, maldita, e para despedaçar. Só que esses tinham que prender eles. E eles, e os anjos, maldito, bradando igual leão, e aquele, eu entrei bem, vendo a toca aqui, e aquele desespero. Aí não tem a mesa, os anjos de Deus, naquela doidura lá, porque foi uma invasão assim, do nada assim, invadiu o quartel, o lugar onde estavam as análises de guerra ali. Daqui a pouco um anjo de Deus, tropas dele, chegou, se meteu o pé na mesa, o outro pegou essa mesa, se meteu a cabeça na mesa, assim, ó, que quebrou a cabeça, quebrou a mesa, meteu a cabeça na mesa, o outro pegou o pedaço da mesa, o outro pegou essa mesa aqui, ó, um pegou o pedaço, um levanta a mesa assim, pá, quebrou a mesa, metendo o pé, e prendendo os comandantes, e o outro pegando os papéis, os pergaminhos, pegando os papéis, e daqui a pouco, e a labareda de fogo, quando eu olhei a labareda de fogo dos anjos de Deus, começou a invadir a toca dessa área que estava protegida. Era o fogo dos exércitos de Deus que estava chegando. Daqui a pouco eu peguei e voltei para cá de novo. Quando eu olhei, gente, aquele fuga, os exércitos, não tem a gigantesca caixa de maribondo, uma gigantesca, semelhante a uma caixa de maribondo, que tomava conta, era maior do que o Pará, pegava partes do Maranhão, de Tocantins e do Amapá, só que ela estava suspensa nas nuvens e subia. E eu olhava para um lado e olhava para o outro, ela chegava até o Tocantins, a bichona gigantesca assim. Ela parou, não é mais placa tectônica, ela virou como se fosse uma gigantesca caixa de maribondo suspensa no ar. E a estrutura dela chegava até próximo às águas de cima, o tanto que ela virou compridona assim. E os anjos de Deus estavam lá dentro, e eu via, quando eu olhei por fora assim, ela começou a estourar, eu via fogo, buraco, ela começou a ruir, buraco para todo lado assim, fogo saindo, porque os anjos de Deus estavam lá dentro, explodir. Daqui a pouco eu só vi aquela explosão, pá, explosão, e daqui a pouco eu vi a gigantesca placa tectônica assim, ó, como fosse uma árvore. Aí a única imagem que eu posso dar aqui é como fosse uma árvore, ou então uma gigantesca montanha, ou então, para que você entenda, um prédio caindo. Fez assim, a bichona, eu vi ela gigantesca caindo, vários quilômetros e quilômetros de altura, eu vi ela fazendo assim, caindo, aquele barulhão. E quando eu olhei de perto assim, era anjos, milhões, bilhões, fugindo, retirado, porque o anjo dragão serpente gritou retirada. E aquela gigantesca estrutura começou a cair. Aí minha visão pegou e disparou perto. Eu vi que milhões de demônios, milhões de anjos. Eram anjos. Eu falo placa tectônica para que você veja a estrutura de guerra que tinha se montada. Minha visão aguçada pegava e disparava perto. Eu estava debaixo assim e eu vi aquela gigantesca caindo. Aí eu olhei de perto assim e era anjo agora caindo, eram os anjos. E eles, anjos de guerra das trevas, eles caindo desesperados para fugir. E daqui a pouco, eles caindo, e Deus pegou e me correu do Amapá, eu correndo assim, beirando essa estrutura. A estrutura, ela tinha vários quilômetros de largura. Ela pegava do Amapá e chegava até próximo Tocantins. Só que ela era assim, ela agora ficou mais curta, só ela ficou larga, e ela agora subia e chegava próximo às águas de cima. Ela ficou assim, ó. Só que agora ela estava caindo, só que Deus me pegou do Amapá ali e começou a correr beirando ela, vendo o que estava acontecendo. E eu vi ela todinha caindo assim, as tropas que estavam em cima começou a cair, como fosse um prédio caindo. E eu fui vendo assim, que tanto de tropa caindo, uma em cima da outra. E os anjos que tentavam fugir, os que estavam de baixo tentavam fugir,
os que estavam em cima caíam em cima deles. A estrutura caía em cima dos que estavam fugindo por baixo. No que está fugindo, e eu tô vendo, eu tô aqui, ó, é como se fosse assim, ó, não tem aqueles camaradas aqui do rio lá, do mar, que eles fazem aquele treinamento, que eles pegam aquela, que eles estão no mar assim, eles pegam, que vem a onda, que eles pegam a onda assim, e aquela gigantesca onde eles vão passando pela onda, e você vai vendo que a onda vai caindo, e eles vão passando por debaixo dela, e a onda vai por cima aqui, eles vão passando assim. Pois é, eu vi aquilo lá. Deus me pegou aqui e me disparou beirando essa gigantesca estrutura, e eu vi ela caindo, eu aqui na frente, eu via, olhava assim, atrás, e eu vi ela caindo atrás de mim assim, ó, de vários quilômetros de altura, ela caindo. No que ela está caindo, os anjos de Deus, aí na hora a labareda de fogo lá em cima assim, ó, o exército de Deus tomou conta. Eu vi aquela ali gigantesca, porque ela estava caindo ainda. Eu vi agora o poder dos anjos de Deus que chegaram lá em cima. E eu vi agora milhões de anjos de Deus mergulhando em cima, igual relâmpago em cima dos exércitos das trevas, fugitivos. Os anjos de Deus mergulham, gente, mergulhavam em cima deles. Ali eu vi, o que eu vi, na guerra, o exército perde muito. Mas se ele retirar, é aí que morre mais. Foi na retirada que os exércitos de Deus mergulhavam e pegavam os que estavam fugindo da guerra, os que estavam batendo em retirada. No que está fugindo aqui, os exércitos de Deus lá de cima, né, porque eles vieram assim, a labareda de fogo lá em cima, no que os anjos estão fugindo aqui, tentando fugir, porque a queda da gigantesca placa tectônica estava caindo, ele estava se desabando, porque a estrutura estava caindo, então eles caiu completamente desorganizado. E os anjos de Deus aproveitaram e mergulhou em cima deles. No que mergulhava, você já viu quando um leão voa na garganta de uma hiena ou de qualquer bicho, mergulhava assim, ó, e pegava na garganta e saía rodando contra os anjos das trevas. Mergulhava, prendia. E aquele desespero, tudinho assim, e os anjos de Deus mergulhando, milhões agora mergulhando para prender, porque os anjos de Deus agora chegou lá em cima e mergulhou em cima dos fugitivos, das forças dragões serpentes. Era agora forças dragões serpentes, porque os mais fraquinhos fugiu. Quando eles viram o desespero da guerra, milhões fugindo, e quem ficou mais foram os mais valentes. Esses valentes agora fugiram, porque o chefe deles, o dragão serpente, bradou, então está fugindo, desesperado. Só que eles fugiram, só que estava tendo a queda, então eles estavam ainda se preparando para fugir, porque o impacto, estava tentando fugir da queda da placa tectônica que estava em cima deles. Então era uma bagunça. E eles nem sequer estavam se recompondo para fugir, porque o impacto, eles estavam tentando fugir do impacto das forças que estavam vindo sobre eles. Os próprios aliados deles caíram em cima deles. Então eles tinham que fugir daquele impacto ali, negar e fugir. Só que nisso os anjos de Deus aproveitaram e voaram na garganta deles. E voavam em cima, milhões de anjos de Deus, milhões, voando em cima dos bilhões para prender. E eu vendo aquilo, e os anjos de Deus prendendo, milhares, Aí daqui a pouco eles fujam, daqui a pouco aquele tanto fugindo, milhões, eu vi bilhões agora. Fuja-se quem puder. E eu estou bem aqui na estrutura aqui. Eu estou aqui no Pará. Eu estou aqui no Pará, aqui nas nuvens, e eu vi aquela estrutura se preparando. Quando caiu aquela bagaceira toda, eles preparados para fugir. Eu vi toda a estrutura se movendo. Eles iam fugir na hora, assim, para desesperado. Começou, daqui a pouco eu só vi só na hora, assim, os anjos de Deus, não sei o que foi que aconteceu lá em cima, assim, disparou um raio, não tem uma luz, a luz bateu. Eles começaram a fugir, milhões começaram a fugir assim, ó. Das forças das trevas, quando a gigantesca estrutura caiu. Aí você sabe, quando a estrutura cai, aí que você está olhando distante assim, você vê um movimento gigantesco fugindo. Só que na hora, quando eles começaram a fugir, os anjos de Deus estavam por cima, né? Milhões. Eu vi aquela labareda, eu vi um estouro como fosse uma supernova assim, ó. Pá!
em cima, dispararam uma arma secreta. Dispararam uma arma secreta assim no ar, assim, e o céu, pum, uma luz como se fosse uma guerra eletrônica. Não tem uma guerra eletrônica que dispara disparou como se fosse um sonar, uma luz. Eu vi que uma luz fez assim, pum, em cima assim, ó, sobre toda a estrutura assim, ó. Daqui a pouco os exércitos das trevas estava normal, mas daqui a pouco quando disparou essa luz, perdeu a direção direita. Ele estava com direção, só que perdeu um pouco a direção. E eles fugindo, eles mergulharam. Aí eles pegaram, eu não falei para você no outro vídeo, eu não falei para você que no outro vídeo tinha os buracos, que era a rota de fuga das forças das trevas. Aí eles voaram em desespero para mergulhar nesses buracos, para mergulhar nos buracos, que era a fuga deles, milhões de buracos na terra devastada e vazia, e que levava até as profundezas. Na mais profundidade está o inferno. Aí eles fugindo desesperados para mergulhar nessas profundezas. E nisso os anjos de Deus, tinha uns que conseguiam. O raio que foi disparado fez assim no céu, assim, ó, em todo o céu do Brasil, fez assim, pum, pum, e nisso atingiu o modo de voar dos anjos das trevas, e eles mergulharam para fugir pelos buracos, que eram milhões de buracos, era a rota de fuga deles, que eu mostrei lá no outro vídeo. E eles tentando fugir, e nisso eles mergulhando, só que para eles mergulhar eles tinham que chegar lá. Não é assim, rápido assim não, eles têm que chegar lá. Para chegar lá tem que entrar. E depois tem que tomar uma certa distância, porque senão não adianta não. Aí no que está como fosse um caça, bilhões tentando entrar nos buracos, e milhões perseguindo eles. E aí no que... Aqui está o anjo aqui, ó. No que ele está tentando, está chegando próximo do buraco, o anjo de Deus, não tem aqueles caça que aumenta a velocidade dele, o anjo de Deus aumentava a velocidade dele que nem um relâmpago, ele alcançava o anjo dragão serpente. Quando o anjo dragão serpente ia entrar no buraco, numa velocidade tremenda, o anjo de Deus se estocava com ele, como fosse um relâmpago assim, ó. Um relâmpago pegando um caça. Não tem um caça em alta velocidade? Ele está voando em alta velocidade, né? Só que aí o outro vem com velocidade de relâmpago e se choca contra este caça. O caça é o anjo maligno, que está tentando fugir pelo buraco para mergulhar. E o anjo de Deus aumentava a velocidade dele, como fosse um míssil hipersônico, e pegava o anjo que ia entrar no buraco. No que ele ia entrar no buraco, o anjo de Deus voava na garganta dele assim, os dois se socava na terra devastada e vazia. Aí o buraco está aqui, o anjo das trevas ia entrar aqui. O anjo de Deus pegava ele aqui, os dois caíam, se chocava na terra, no deserto da terra devastada e vazia. O anjo de Deus tirava assim, ele tá aqui, ele ia entrar no buraco, o anjo de Deus vinha de lá para cá e peitava ele aqui, segurava ele, os dois se rebentavam no chão, eu via somente aquela bagaceira de anjos caindo para todo lado assim na terra devastada e vazia. E os anjos de Deus mergulhando em cima deles, e bilhões tentando fugir por dentro dos buracos. E eu vi gente, é um desespero, não tem uns buracos? Gente, eu vi um desespero, assim, como fosse correção de formiga entrando dentro dos buracos. Bilhões de anjos fugindo, entrando dentro dos buracos, e eram milhares. Só que os buracos não eram tão grandes, porque eram bilhões fugindo. Aí tinha uns que não conseguiam entrar, e os anjos de Deus pegavam e atacavam. Tinha uns que pegavam e tampavam o buraco para não deixar as forças das trevas passar. E eles pegavam e fugiam para outro lugar, e os buracos também estavam tampados, porque os anjos de Deus tamparam, e viram aquele desespero. E uns abandonavam os buracos, viu que o trem estava feio demais, eles fugiam não sei para onde, e os anjos de Deus atrás deles. É como se fosse assim, ó, para que você entenda o que eu vi. Imagina todos os aviões de guerra que você vê, todos os aviões de guerra do mundo todo, tentando fugir pelo
Brasil, e outros aviões de guerra estourando isso tudo embaixo, estourando tudo. Só que eu vi aquele tantão de anjos, eles caindo, bilhões de anjos caindo assim, ó, e os anjos de Deus em cima deles. E o desespero dos anjos das trevas era entrar dentro dos buracos. Só que a missão dos anjos de Deus era prender esses demônios, prender esses anjos que estavam fugindo. E se chocava, é como se fosse aquele tantão de caça desesperado fugindo, e os anjos de Deus que nem relâmpago. Só que os anjos de Deus que nem relâmpago se chocava com eles, e os dois caíam e se chocavam na... O anjo de Deus mergulhava em cima, ele estava próximo do buraco. Ou nem sequer tinha chegado no buraco, o anjo de Deus vinha que nem um leão. Eu estou falando em velocidade de relâmpago, eu via relâmpago. O anjo de Deus pegava assim e se chocava contra o anjo das trevas ali, e os dois caíam, e só que o anjo de Deus já segurado nele, e os dois se rebentavam na terra devastada e vazia. Só deserto aqui. Estou falando na terra devastada e vazia. O mundo espiritual, eu vi essa terra só quando eu vi esse chocando, aí era a terra devastada e vazia. E os buracos, e bilhões fugindo pelos buracos, milhões fugindo. E aquele desespero, gente, é um desespero tão grande, gente do céu. O desespero pegou as forças das trevas e elas tentando fugir. Só que os que conseguiam entrar dentro dos buracos, os buracos que levavam até as profundezas do inferno. Só que tinha um porém, tinha vez que eles entravam dentro dos buracos e os anjos de Deus tinham permissão de pegar eles se eles não chegassem até certos limites. Se eles chegassem até certas profundidades, os anjos de Deus não podiam pegar eles. É uma lei da guerra. E aí os anjos de Deus chegavam assim, estava bem próximo do anjo, tipo assim, questão de metros assim, o anjo das trevas na frente, o anjo de Deus atrás, ele pegava e mergulhava no buraco. No que ele mergulhava no buraco, o anjo de Deus lançava um poder e segurava ele e trazia ele para fora. No que trazia ele para fora, ele fugiu, o anjo de Deus acima dele e pegava ele. Quando pegava, né? Porque tinha vezes que não pegava. E era aquele desespero. Aí daqui a pouco eu peguei e olhei para a fronteira, lá para Minas Gerais. Você está vendo aqui aquela bagaceira acontecendo? A bagaceira está aqui. Os anjos de Deus estão tentando prender os anjos de Deus estão prendendo os fugitivos. E o desespero é para eles entrar nos milhões de buracos que tinha. E aquele desespero, imagina 6 bilhões de exército fugindo de 200 milhões de anjos. Então aquele desespero. E para entrar no buraco? Todo mundo quer entrar. O problema é que o buraco não vai caber todo mundo lá, né? E existia milhões de buracos, só que você tem que ver a diferença. Vai ver que está mais perto, aí todo mundo quer entrar só num, e vira aquela multidão, os que está fora é preso. E aquele desespero. E aí eu peguei e fui transportado de uma vez para os céus de Minas Gerais. Gente do céu, quando eu cheguei nos céus de Minas Gerais, meu Deus do céu, eu vi, gente, o anjo príncipe em desespero fugindo. Você já viu um bandido quando está fugindo de um policial? Gente, eu nunca vi um desespero daquele. Não tem um anjo príncipe que estava lutando contra o anjo príncipe general dos exércitos de Deus, dessa classe de exército. Anjos, leões, estrondo e trombeta. O anjo príncipe, dragão, serpente, ele fugia, gente, do anjo príncipe de Deus num desespero tão louco, numa loucura tão grande. Ele fugia, não tem quando um touro, ele foge do outro touro, ele foge berrando. Esse anjo, dragão, serpente, ele fugia do anjo de Deus dando berro daquele touro que apanha e sai na carreira e o outro touro atrás dele. E ele berrando, chorando. Serpente, só com a serpente com a voz parecendo voz de boi quando perde a guerra. Ele fugia num desespero tão grande e o anjo de Deus atrás dele, numa ira tremenda. Eu vi o anjo de Deus atrás dele e ele fugindo do anjo de Deus aqui, ó. Os dois estavam topando, só que aí quando o terror pegou ele
ele viu que o trem ficou feio, o terror pegou ele. Ele pegou, eu só sei que dada a guerra ali, eles viu que não ia ganhar. Mas você viu quem foi que deu a vitória. Quem está vendo Deus? Você viu que eles venceram, né? Você viu quem é que te dá a vitória? Você não viu, né? Você sabe quem foi que te deu a vitória, né? Esse exército de Deus, você viu que eles estavam ganhando a guerra. Quem é que deu a vitória para eles? Eles viram Deus? Está vendo o que é confiar no Senhor? Olha o anjo aí, irmão. Olha o anjo aí. Olha Deus aí. Olha Deus aí. É Deus é que te dá a vitória. Você ora a Deus e os anjos do Senhor estão do seu lado. Olha Deus aí que envia os anjos. Olha Deus aí. Toda honra e toda glória para Deus. Quanto mais você está com Deus, em Jesus ali, mais os anjos de Deus estão do seu lado. E a vitória vem do Senhor. As pessoas lutam, todos lutam. A vitória vem do Senhor. É Deus que dá a vitória. E ele desesperado, voando que nem doido. E o anjo de Deus em cima dele. Daqui a pouco o anjo de Deus mergulhou na garganta dele. E os dois se rebentaram no chão. E o anjo das trevas, o príncipe general, voou na garganta dele assim. Os dois se esbagaçaram no chão. Estou falando dos dois príncipes agora. Se esbagaçaram na terra devastada e vazia. E o anjo das trevas desesperado. Ah, meu Deus! E saiu, voou de novo assim. E o anjo de Deus voou em cima dele. E os dois caiu de novo. E o anjo de Deus pegava ela aqui na terra devastada e vazia. E ele... e o anjo de Deus voava em cima dele. Porrada na cara. Desgramado. Pá! Pegou no pé dele assim. Não tem a perna do anjo, príncipe das trevas? O anjo de Deus pegou, vou te esbagaçar, maldito. Pegou ele no pé assim, passa rodando assim, só arrebentando ele nas montanhas. Morre, desgraça, morre, infeliz. Morre, você não morre não, caralho. Só arrebentando ele nas montanhas. E ele, e o anjo de Deus de porrada na cara dele, metia, era cada soco na cara assim, que rasgava para todo lado assim. Soco na cara, porrada, pesada, e não matava, eu não pego o trem daqueles, bagaçando o anjo, e o anjo, velho, voava, e o anjo voava em cima dele, voava na garganta, os dois caíam de novo. O anjo das trevas entrou no desfiladeiro, e o anjo de Deus voou nele, se chocou contra o desfiladeiro, em cima de Minas Gerais ali, o desfiladeiro caiu, e montanha caindo, e o anjo de Deus em cima dele, os dois caiu numa lagoa lá assim, que enchente para todo lado. Na água, o anjo das trevas levantou, e o anjo de Deus em cima dele, pá, de soco na cara dele. E ele, e pegou e subiu de novo e fugiu, o anjo de Deus em cima dele e voava na garganta dele, voava no corpo dele, os dois caíam de novo. E o anjo do diabo caía no chão, e o anjo de Deus de soco nele. Você já viu o predador? Você já viu aquela imagem que tem o predador, quando o predador pega o Arnold Schwarzenegger e quebra ele no pau? Imagina o anjo de Deus quebrando o anjo do diabo, 1000 vezes pior do que isso. O anjo de Deus rebentando ele no pau, no pau. Só que eu tô falando no pau, gente, é luta de leão, é o anjo de Deus se estraçalhando nele. Só que engraçado que pegava ele assim, rebentava ele e o infeliz não morria, só que o pau era sarado demais. E ele, daqui a pouco o anjo de Deus pegou, jogou ele no chão, pegou pelo pé dele assim, pegou no pé dele assim, jogou ele assim no chão assim, e ele bateu assim na montanha assim, e ele, o anjo de Deus em cima dele, vou te esbagaçar agora, caminhando pra cima dele assim, e ele fez bem assim, estava deitado assim no chão, levantou, voou. No que ele voou, ele mergulhou num buraco. Ele conseguiu mergulhar no buraco. No que ele mergulhou no buraco, só que tem uma distância. Se chegar a certa distância, o anjo de Deus não pode pegar ele não. Só que ele mergulhou no buraco, que leva até as profundezas do inferno. Daqui a pouco, o anjo de Deus atrás dele, numa velocidade tremenda.
O anjo das trevas mergulhou no buraco. O buraco era da largura de um quarteirão. O anjo das trevas tinha 30 andares de altura. O anjo das trevas mergulhou nesse buraco e o anjo de Deus chegou logo assim atrás dele, assim, e ele mergulhou. O anjo de Deus só chegou assim, ó, e pá, colocou a mão assim, pão, na hora. Eu cheguei assim em cima, assim, ó, minha visão pegou e pá, disparou no buraco. No que disparou no buraco, o anjo das trevas estava mergulhando, mas o anjo de Deus chegou em cima do buraco, assim, fez assim com a mão, assim, pão, e o poder dele, tipo um sonar, e segurou o anjo príncipe das trevas e começou a fazer assim, e o anjo das trevas começou a subir de novo, e eu tô olhando, o anjo das trevas está voltando de novo, e o anjo de Deus, maldito, daqui a pouco eu vi só a cabeça do anjo das trevas saindo no buraco. Quando ele olhou para cima, gente, quando minha visão bateu bem na cara do capacete dele todo arrebentado, a cara dele toda estourada. Quando ele olhou para o anjo de Deus assim, ele fez assim, ó. E pá, fugiu de novo, e o anjo de Deus em cima dele. Ele tentando fugir. O anjo de Deus não juntou ele, os dois caiu de novo, esbagaceiro em cima de Minas Gerais, gente, bagaceira. E falou assim, vai acontecer tragédia em cima de Minas Gerais. E os dois, um pau. Só que agora o anjo das trevas estava fugindo. Tentando fugir, o anjo de Deus querendo prender ele. Só que ele tentava prender, o anjo das trevas ainda conseguia fugir. O anjo das trevas estava naquele impulso de fugitivo. Sabe quando o cara está com aquela garra de fugir? Então o anjo de Deus está tentando pegar ele, mas quebrando ele no pau. E aí eu peguei e vi os anjos das trevas fugindo, e eu olhei assim, ó, agora a fuga agora foi sobre todo o Brasil, porque caiu lá a queda da estrutura de defesa foi em cima ali do Pará, né, como fosse uma caixa de marimbondo. Ela toda ruiu, só que agora eles pegaram e começaram a fugir. Eu contei para você que eles estavam fugindo, e os anjos de Deus em cima deles que nem relâmpago, fugindo, e caía que nem leão na garganta de hiena. E eu via de longe assim, ó, eu via a estrutura todinha daquela gigantesca caixa de marimbondo, a gigantesca placa tectônica, ela ruiu. E agora eu via de longe assim, como fosse bilhões de caça, não tem os caça, tudo caindo. Tinha uns que caíam rodando por causa da luz que foi disparada no cima, eles fugiam para entrar nos buracos, só que eles não acertavam, o sonar não era muito certo. E eles tentavam fugir, tinha uns que conseguiam, e eu via aquele tantão de relâmpago mergulhando em cima dos anjos das trevas que tentavam fugir para entrar dentro dos buracos. Eu via bilhões caindo, assim, eu distante assim, ó, eu olhava toda a estrutura assim do Brasil nos ares assim, e eu via assim, como fosse, imagina milhões de aviões de guerra caindo, pegando fogo, uns com estrutura normal e outros, boa parte deles meio tonto, os anjos meio tonto, fugindo, e outros com mais poder, com uma certa estrutura de direção, eles mergulhavam nos buracos. Os outros tentando fugir, só que aí vinha atrás os relâmpagos, que eram os anjos de guerra de Deus, e se chocavam, e eu via aquela bagaceira estourando na terra todo assim, ó. Tinha uns que estavam perto de chegar nos buracos, eu via buraco estourando na beira dos buracos, eram os anjos de Deus que tirava os anjos da direção do buraco, dos buracos que levavam ao abismo, e se chocava com eles e caía do lado e prendendo. E aqueles tanto de anjos das trevas, tudo caindo, e os anjos de Deus em cima deles pegando, prendendo aos milhares, e aquela fuga aos milhares também pelos buracos, porque a estrutura era muito grande, era 6 bilhões de anjos. E tinha uns que o desespero era tão grande que eles fugiam não sei para onde. O desespero era tão grande. Gente, foi um desespero tão terrível. E a coisa mais tremenda que eu vou falar aqui nessa desespero da fuga, gente, eu vi na hora, gente, quando... Aí, aí Deus pegou e me mostrou agora, me tirou daquele desespero da fuga. Eu estou vendo aqui, eu estou acompanhando, eu estou no meio em primeira pessoa, vendo a bagaceira na minha frente.
Só que aí, contei para você porque o desespero, já falei para você, milhões e milhões caindo, tentando fugir, só que os anjos de Deus vinham e se chocavam e jogavam isso pro lado, e era milhões, eu estou aqui, eu estou contando uma coisa aqui para você, só que eu tenho que parar numa coisa e falar naquela coisa, eu não tenho mil bocas aqui não, só que você tem que usar a imagem e ver, você gosta de filme, você é fã, né, de filme, gosta de filme de guerra, esse trem aí, maravilha, não é assim? Você tem que imaginar agora milhões caindo, só que eu tenho que falar numa coisa que eu te dei uma estrutura para você ver a grandeza da coisa. Eu estou falando uma fuga de 6 bilhões para tentar entrar em milhões de buracos. Só que você sabe que tem música que concentra somente num. E nisso tem os exércitos tentando prender eles e voa na garganta. Aqui está o buraco aqui. Aí o anjo está indo aqui para entrar. Aí vem um anjo de Deus aqui, se choca com ele, joga ele para cá e prende ele. Só que caia rodando e brigando. Só que a briga deles agora era um para fugir, outro para prender. E aí eu já falei para você que eu tô vendo aquele desespero. Eu fui colocado no desespero da fuga ali. No desespero da fuga. Só que na hora aqui, Deus pegou e me transporta para a região onde é que já está o preso. Deus me tirou dessa região do desespero. Você viu que Deus mostrou o desespero e o enfrentamento dos que estão em cima ali naquela doidura, né? Só que agora Deus pega agora e me transporta mais para trás para ver a coisa mais organizada, dos presos. E eu peguei e fui levado mais para trás, onde é que já estava já a estrutura dos presos. Assim, a estrutura assim, não estava aquela desespero, mas o desespero está lá na frente, que está correndo. Agora vou falar agora dos presos. Gente do céu, eu vi um anjo dragão serpente. Cheguei pertinho dele assim, do dragão, cheguei pertinho assim, ó. Tipo assim, você está conversando com seu colega assim, você está vendo ele aqui. Eu cheguei pertinho dele. Ele aqui, ó. Mesma coisa que eu contei para você, o anjo dragão, todo formato de dragão e de serpente, as asas dele juntadas aqui. Aí ele aqui, ó, ele preso, ele bem assim com as mãos para trás aqui, ó. Ele com a mão para trás aqui. E do lado dele, um anjo leão, estrondo de trombeta. E do outro lado, à direita dele, estava um anjo leão, tropa de elite, leão, estrondo de trombeta. À esquerda dele estava um anjo de elite, leão, estrondo de trombeta. E ele estava assim, ó, preso aqui. Ele estava preso aqui, ó. E ele aqui, ó. E ele gritando, chorando, gente. Eu vi o choro dele. Choro de serpente, gente. Já viu quando a serpente ela tá desesperada, ela dá os gritos dela? Quando ele estava brabo, ele não estava gritando, grito de dragão. Só que agora, ele, no desespero ali, ele viu que ele estava preso. Ele aqui, ó. Eu olhei até para a cara dele, de pertinho assim, ó. A cara dele, você olha para a cara, o rosto dele. O rosto de dragão e o de serpente sobrepõe sobre o rosto de anjo. Você vê rosto, assim, a estrutura, você vê assim que a estrutura, ela tem a estrutura de um rosto de um anjo, tipo ser humano. Só que agora, todas as outras partes aqui, boa parte das outras, a face todinha, você olha e fala assim, é serpente e dragão. Só que no desenho da cara, se aproxima de anjo. Então são 3 em 1, só que a face de dragão e de serpente prevalece sobre a de anjo. Só que a estrutura óssea, aqui essa parte aqui, é de anjo, né? Só que tem várias partes assim, meia puxada, e você vê, aí eu olhava assim, falava assim, dragão, serpente, misturado com anjo. Então o rosto de dragão e de serpente prevalece. Aí chorando igual serpente.
ele aqui, ó, e o anjo leão segurando ele aqui, e o outro anjo leão também segurando ele aqui, e os dois pá na cabeça dele, e o outro, o anjo leão, numa ira tremenda, os dois prenderam ele aqui, e ele, serpente, andando, eu não sei para onde é que ele ia, né? Eles iam levar ele para algum lugar. E eu vi aquele tanto, milhões presos, eles tudo assim, ó. E o anjo leão, tinha vez que era um anjo só leão, segurando um aqui, ó, e o anjo leão, e pá na cara, pá, soco, porrada para todo lado, ele chorando igual serpente. E aí você viu agora, né? Aquele desespero, chorando igual serpente. Eu vi o grito dele, serpente. E os anjos de Deus prenderam assim, anjo, leão, gente, leão, tropa de elite, gente. Tropa de elite que eu tô falando. Segurar dela assim, pegaram assim, metia a cabeça no chão assim, metia o pé na cabeça assim, levanta, maldito, levanta, infeliz, bora, desgraçado. E ele, serpente. E eu vi aqueles milhões de gritos de serpente chorando. E a voz dos anjos de Deus. E eu vi aquele... Gente, eu vi um choro tão grande de serpente. Milhões de serpentes, aos presos. E os outros que fugiram, conseguiram fugir, eles fugiram também berrando. Eu vi um berro, berro de serpente, sei lá. Berrando. Tipo boi quando perde a guerra e sai naquela correria berrando. Só que eu tenho que falar serpente. E aí o anjo dragão serpente, o príncipe dragão serpente fugindo, ele pegou e mergulhou em um buraco. Ele conseguiu mergulhar no buraco de novo, e o anjo, príncipe de Deus atrás dele, Deus me transportou para lá de novo. E eu estou vendo os dois naquela coisa tremenda, e o anjo de Deus em cima dele, o pau quebrando, e ele fugia, ele tentava fugir, o anjo de Deus metia, o anjo de Deus se chocava com ele assim, gente, eu nunca vi tanto show de porrada, eu nunca vi, não tem, o máximo que eu posso chegar nisso que eu já vi na televisão foi o Predador, mas num show de pancada, daquele jeito que o anjo de Deus rebentou o príncipe das trevas, eu nunca tinha visto um trem daquele. Mas foi um show de pancada assim que eu nunca tinha visto na vida. Só que o anjo das trevas, ele estava naquele desespero de fuga. Ele tentava brigar, só que a briga dele era aquela briga de fugir. E o anjo de Deus tentava pegar ele aqui, ele se soltava aqui e fugia, o anjo de Deus em cima dele, o anjo de Deus maldito, e socando ele. Segurou ele, daqui a pouco ele conseguia se soltar, e no desespero eu vi ele correndo Minas Gerais todinha ali, ó, e o anjo de Deus em cima dele, ele fugindo por Minas Gerais, aquela coisa terrível, ele fugindo pelos céus de Minas Gerais, e quando ele caía a terra pegava, e já não era mais Minas Gerais, era a terra devastada e vazia, quando os dois caíam no deserto, e aquela bagaceira, e o anjo de Deus em cima dele de porrada, eu não sei como é que não matava, na cara, só soco na cara, no estômago, pegava pelo pé, soltava cada golpe assim, ó, tá! Pegava essa garra dele assim, cada chapada na cara do anjo das trevas, assim, que ele voava lá longe. O anjo de Deus pegou mais força, eu não sei porque os dois não estavam topando normal, e depois agora o show de pancada dessa que eu nunca tinha visto na vida, os dois não estavam normal, e daqui a pouco agora o anjo de Deus está arrebentando ele todo aí. Aí ele pegou assim, o anjo das trevas, ele pegou um poder lá assim de fuga.
No que ele pegou o poder de fuga, ele pegou e mergulhou num buraco. No que ele mergulhou no buraco, ele conseguiu mergulhar no buraco. Ele se soltou do anjo de Deus aqui, o anjo de Deus prendeu ele. Só que aí ele tentando, e o anjo de Deus segurar ele aqui. Daqui a pouco ele conseguiu se soltar e mergulhou num buraco. No que ele mergulhou num buraco, no que ele mergulhou, ele foi lá. Quando ele estava chegando próximo, no limite, o anjo, o príncipe de Deus, só fez só assim, chegou em cima assim e pá, colocou a mão. No que colocou a mão assim, ó, e ele, eu cheguei de novo próximo assim, minha visão pegou e disparou. No que disparou, quando o anjo de Deus fez assim, levantou a mão, o anjo de Deus estava em cima do buraco, o anjo de Deus estava assim uns 10 a 20 metros ou 50 metros, mais ou menos isso aí, acima do buraco. Aí o anjo de Deus chegou rapidão assim, meteu a mão aqui em cima do buraco, e pelo poder da mão dele assim, ele segurou na hora o anjo das trevas lá embaixo. A minha visão pegou e disparou. Quando ele fez assim, minha visão disparou, e eu olhei e vi o anjo das trevas, ele mergulhando, ele tá descendo aqui, ele segurou ele aqui, ele... Aí ele pegava assim, o anjo de Deus segurando ele, pelo poder, e o anjo de Deus tentando, o anjo de Deus pegou e fez assim, ó, para trazer ele para cima, pelo poder dele, assim, para trazer ele para cima. E no que ele fazia assim, o anjo das trevas começou a subir, porque o anjo de Deus estava pela força, estava trazendo ele. Aí daqui a pouco ele pegava mais um poder, não sei de onde que é aquele poder que ele pegava ali. Ele vinha algum poder para ele, de certo, é de Satanás, para ele fugir. Satanás mandando força para ele fugir. E ele pegava um poder que ele pegava e com o poder ele tentava, aí ficou medindo aquela força assim, ó. O anjo de Deus subia ele para cima, daqui a pouco ele pegava um poder, usava um poder e ia para baixo. Ele tentando fugir. O anjo de Deus pegava assim, subindo nele, ele pegava outro poder e tentando baixar. E o anjo de Deus pegou assim, em cima dele assim, o anjo de Deus pegou, fez assim, ó. O anjo de Deus pegou assim, fez assim, ó, com a mão assim, ó. Você viu que ele não tinha chegado nas profundidades, ele estava no limite onde é que o anjo de Deus podia pegar ele. Daqui a pouco o anjo de Deus só fez só assim, ó, levantou a mão assim, pá, e desceu um diadema. Um diadema veio assim, pá, segurou ele aqui, um diadema. E ele ficou preso. Ele ficou preso. Aí ele ficou preso dentro do buraco, dentro do buraco, e ele preso. Não vai dar para não terminar. Ele ficou preso dentro do buraco aqui, ele... Daqui a pouco ele pegou... Agora aqui é que tá, gente. Ele estava preso, né? Não vai dar para me terminar, porque isso aqui porque fala sobre aqui. Ele ficou preso. Isso aqui eu tenho que explicar bem melhor, mas eu vou só dar aqui. Ele pegou aqui, ó, ele ficou preso aqui. Daqui a pouco eu estava em cima aqui e eu pegava, você viu que eu estava em cima de Minas Gerais, né? Eu estava em cima aqui, você viu que ele ficou preso. O anjo das trevas, o príncipe das trevas, ficou preso dentro do buraco. Ele ficou preso naquela região onde é que os anjos de Deus podiam pegar ele. Só que tinha um poder que ele não subia e nem descia. Ele ficou preso aqui, mas tinha um poder que ele ficava lá assim. Ele nem subia nem descia. E eu não sei o que é que o anjo de Deus não podia descer lá para pegar ele. Ficou preso aqui. Aí, gente, isso aqui que é tremendo, que eu vou falar no outro. Eu estou aqui em cima aqui. Aí eu pegava e corria o olho no Brasil. No que eu corria o olho no Brasil, olha só como que é difícil aqui, só vai entender isso aqui quem tiver discernimento. Você viu que ele estava preso? Só que eu corria o olho no Brasil e acontecia coisas no Brasil que lutava para ele ser liberto da prisão. Acontecia coisas no Brasil. No que eu corria o olho no Brasil, eu voltava para ele. Aí ele não estava aqui com o diadema, que o anjo de Deus estava segurando ele aqui, ele estava preso. Aí ele estava aqui com o diadema aqui, ó. E passava tempo, tempos, ia passando na prisão dele. Ele aqui, ó, daqui a pouco ele pegava, pá, soltava aqui do diadema. Ele soltava do diadema. E ele pegava, quando ele ia mergulhar de novo, aí o anjo de Deus pegou assim,
levantou a mão esquerda assim, pá, outro diadema desceu e pá, segurou ele de novo aquele, preso, de novo preso. Daqui a pouco eu tô em cima e ele tá preso aqui, só que ele ficou preso dentro do buraco. Tipo assim, vai soltar, não vai soltar, vai soltar, não vai soltar. Não, ele não pode nem subir não, ele tem que ficar aqui, porque tem leis aqui, tanta coisa, tem gente lutando por esse príncipe, por este rei, por esse líder. Ele está preso aqui, mas ele não pode nem subir nem descer, e nós estamos tentando livrar ele aqui. Aí daqui a pouco eu estou lá em cima de novo assim, e eu corri de novo no Brasil. Acontecia coisa, ele não governava o Brasil desde cima. Lembra do governante do Brasil, do chefe político do Brasil, o que realmente mandava. Aí acontecia coisas nas estruturas do Brasil que estava trabalhando para livrar ele. Poder para livrar ele. Só que eu tenho que falar a ele e você tem que lembrar no chefe da nação, o que realmente governava o Brasil. Eu estou falando um anjo, só que você tem que lembrar do chefe humano, que realmente tinha o poder no Brasil. Ele não estava preso e não tinha toda uma estrutura para lutar por ele. Então é isso aí. E também nas forças das trevas tinha gente também tentando lutar para tirar o príncipe da prisão. E aí eu peguei, corri o olho no Brasil de novo, daqui a pouco foi dado uma liberdade lá, e ele pegou, e ele estava aqui, o anjo de Deus segurando ele aqui com o diadema, o anjo de Deus estava preso pela aqui, né? O tempo ia passando, daqui a pouco ele pegou e pá, se livrou do diadema. Aí daqui a pouco, só que ele tentando se livrar, e eu pegava, olhava também para o Brasil, e tinham forças para prender o chefe da nação que governava o Brasil. E tinha forças espirituais também que lutavam, porque esse anjo estava culpado, tinha culpa. Tinha forças lutando para que ele fosse preso. Aí na hora falou assim, seja preso. Tipo uma lei, saiu a lei veio do mais alto comando. Seja preso, seja humilhado diante de todos que te conhecem, todos os príncipes, todos os reis. Todas as nações vão conhecer agora que você é culpado diante de todos. E você vai ser humilhado. E você vai ser colocado como um espetáculo diante de todo mundo. Que seja humilhado. Que todas as nações vejam a verdadeira face desse iníquo. E tanto em cima, com o governante em cima, príncipe das trevas, quanto o verdadeiro governante que governava o Brasil. Aí na hora, assim, quando a lei foi dada assim, por enquanto estava naquela onda de prender aquela coisa toda que não podia sair, que não sei o quê. Mas aí na hora, quando o anjo pegou a autoridade mesmo, quando falou assim, esse agora é para prender. Aí na hora ele só fez só assim agora. Você viu que o anjo se soltou, né? Ele se soltou o diadema. Só que aí agora veio agora a lei maior. Quando ele se soltava, o anjo de Deus usava o poder dele para segurar ele e tentar subir. Só que o anjo de Deus usava o poder para tentar puxar ele para cima. Quando ele começava a subir para cima, ele recebia um poder também diabólico, e ele tinha poder para descer para baixo e ficava naquela disputa. Ele já tinha se livrado de dois diademas. Só que agora veio uma lei maior que ele estava culpado mesmo e falou, seja humilhado, seja envergonhado, e que esse ímpio e que esse iníquo seja mostrado o espetáculo para o mundo todo, o que foi que ele fez, que ele é um bandido, que ele é aliado luciferiano. E tanto em cima quanto embaixo, os dois vai ser presos. Aí daqui a pouco, quando o anjo viu essa lei que veio na hora, ele só fez só assim agora, pegou as duas mocinhas, ai, pá! No que ele fez isso aí, desceu um diadema altamente inquebrantável. O diadema pegou assim, desceu assim, pá! E segurou o príncipe das trevas. No que segurou ele assim, aí ele já não pôde mais. Só que tinha uma lei, olha só como que a coisa, o Brasil é tão governado, tanto em cima quanto embaixo, por esse poder luciferiano, é tão governado espiritualmente de cima, quanto também pelos governantes da nação, que ele tinha que ficar preso lá, mas ele não podia sair, ele tinha que ficar ali
e estava lutando para tirar ele. Só que agora a lei já chegou. Ele ia ficar ali, preso naquela, tipo assim, sai, não sai, sai, não sai. Só que agora vê agora, que seja humilhado diante de todas as nações, que seja mostrado o que ele fez, ele é culpado, e ele vai ser envergonhado diante de todas as nações da terra. E aí foi promulgado que ele fosse envergonhado para todo lado, e que todos vissem a verdadeira face desse príncipe dragão, o mal que ele estava fazendo diante dos anjos de Deus, diante de todo mundo, o que ele fez no Brasil, culpado, poder do ar, e também para o rei da nação que governava o Brasil, o verdadeiro que estava por trás, que governava o Brasil, que ele fosse preso e que fosse humilhado diante de todos. Só que tudo isso aí ainda, tanto que ele tinha, o país é tão dominado por essa força luciferiana, que eu chamo de religião, que ele tinha uma coisa, ele podia ficar preso numa área, que pertencia à casa luciferiana. Ele podia ficar preso, não naquela área de pleno domínio, mas ele tinha que ficar preso numa área, numa abertura, que dava de encontro direto ao inferno, só que tinha que ficar preso naquela área ali. Ele não podia nem subir para a prisão dos anjos malignos, mas também não podia descer para ter liberdade, ele tinha que ficar no meio ali. Aí você está entendendo? Então aí você viu o tanto que a estrutura, ele teve direitos, tanto é que ele ficou preso no túnel. Ele está aqui, você está aqui, ele podia ver para baixo, os amiguinhos dele estão lá embaixo. Ele estava dentro da estrutura de fuga dele. Então você viu o tanto que o poder e a influência desse anjo príncipe que tinha? E aí eu peguei e vi a luta, enquanto que ele estava sendo envergonhado e promulgado a vergonha que ele estava fazendo na nação, esse rei. O que eu estou vendo, o que eu estou falando para você aqui é só que você tem que sempre olhar para dois. É o anjo da potestade do ar e o rei que governava o Brasil. Então chegou o juiz em cima dele. Então fosse promulgado o que foi que ele fez, que ele fosse envergonhado diante de todos. Só que tinha enquanto estava acontecendo, e você viu que ele tinha direitos, ele estava naquela região lá, então tinha certa regalia. Em toda a estrutura do Brasil, os aliados dele, você viu que os anjos não tomou todo o Brasil, você viu que eles venceram a guerra ali. Só que e os que fugiram para o interior do Brasil? Eles fugiram para o interior do Brasil. Os anjos de Deus ganhou a guerra no começo ali, só que tinha que os anjos só bateram em retirada. Uns fugiram pelos buracos e os outros fugiram para se recompor de novo. Ia ter mais guerra tremenda. Então eles estavam lutando, não, mas ele entrou agora na diplomacia infernal para tentar tirar o príncipe das trevas. E o rei que governava o Brasil, eu olhava para o Brasil e agora entrou a diplomacia terrena para livrar o rei da prisão. Não sei se você entendeu. Agora, se quer ver a coisa tremenda, vai ser no próximo vídeo. Eu não falo, agora aqui, ó. É essa aqui que é a tremenda. Você viu num vídeo que eu falei que a palavra dos exércitos de Deus, quais veio, era covardia? Vai ser agora, no próximo agora, que eu vou contar. Quase a palavra covardia em cima e quase a palavra covardia embaixo. A covardia das três, que vai ser cobrado na fronteira com a Guiana Francesa. Tremendo que eu vou falar aqui. Até mais, fica com Deus.